voltamos com um Papo de Mulher. A nossa convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Inês Alice Teixeira Leão. Boa noite, doutora. Boa noite. Bem-vinda ao Muito Papo de Mulher. obrigada, um prazer. Hoje vamos falar sobre transtorno bipolar, Certo. que é muito falado. É. Eu acho que poucas pessoas sabem o que vem a ser essa doença. É, É na- uma doença? É um mal? Na verdade, é uma doença, uma patologia psiquiátrica e não é nenhuma novidade na psiquiatria. O que ocorre é que antigamente a gente denominava esse transtorno como psicose maníaco-depressiva. E de cerca de 20 anos para cá, esse nome foi mudado. Mas, na verdade, tem havido uma melhora do diagnóstico desse quadro, que é mesmo comum em psiquiatria. Mas tem se falado muito em transtorno bipolar de uns 5, 6 anos para cá, tem entrado mais em evidência. O que vem a ser uma pessoa bipolar? Uma pessoa bipolar na forma clássica, ela apresenta alterações de humor entre a depressão e a euforia. No caso, a euforia seria o correspondente à mania. Não é mania no sentido de obsessão, Sim. mas é uma alegria exagerada, um estado de excitação que não se justifica pelo que a pessoa vive. Então, o bipolar apresentaria fases de depressão ou de mania e mesmo mistura, que seriam quadros mistos, tanto de depressão quanto de euforia. Fale dos sintomas. Como que se diagnostica essa doença? Na primeira consulta, depois de uma longa psicanálise? É identificado imediatamente? Geralmente a gente identifica pela história que o paciente relata ou os familiares. Muitas vezes nem o paciente se vê como uma pessoa doente, mas quem mora ao redor percebe bem mesmo a existência desses sintomas. Geralmente os pacientes procuram o consultório pela depressão. Raramente eles procuram pelo estado de euforia ou de mania. Por quê? Quando a pessoa está deprimida, ela tem um sentimento realmente negativo. Aquilo causa um desprazer. E quando ela entra nesse estado de euforia ou de mania, na verdade ela tem uma sensação de bem-estar muito grande. Ela muitas vezes fica alegre, mais ativa, tem um pensamento mais rápido, faz várias atividades ao mesmo tempo. Então, isso raramente é visto pelo próprio paciente como um problema. Por isso, também há essa dificuldade no diagnóstico, porque a maioria das vezes o paciente chega como deprimido, é também tratado como deprimido e continua apresentando essas fases de euforia. Aparentemente normais. Não é que seja aparentemente normais. As pessoas ao redor do paciente, tipo cônjuge, amigos, familiares, eles percebem essa alteração do humor para cima, que seria a mania. Mas o próprio paciente é que se acha normal. Então, por ele, na fase mania, ele está muito bem, ele não está doente. Mas a gente sabe que aquilo é uma alteração, sim, do humor. E quais os recursos usados para tratamento? Hoje em dia, talvez até explique essa maior popularidade do diagnóstico, a gente dispõe de um arsenal terapêutico bem mais amplo. Ou seja, os medicamentos que tratam o bipolar são chamados estabilizadores de humor. E muitas pesquisas de laboratórios e universidades têm descoberto vários medicamentos que também têm essa atuação sobre o humor. E com isso, é claro, facilita muito o tratamento, né? São cada vez medicamentos mais bem tolerados, medicamentos com menos efeitos colaterais e mesmo mais eficazes. Então, esse tratamento é temporário ou é
uma vida inteira? Não, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico de bipolar, ela deve fazer não só o tratamento, mas uma profilaxia. É mais ou menos como se fosse um paciente diabético, né? Ele pode ter uma crise e depois, feito o diagnóstico, ele sabe que ele tem que tomar um medicamento para prevenir novas crises, novas reagudizações do quadro. Então, para o bipolar, assim como para o esquizofrênico, por exemplo, ele deve estar sempre fazendo um acompanhamento médico, acho que também psicoterápico, e esse tratamento seria uma forma de prevenir um surto, né, uma recaída, uma reagudização. Papo de Mulher volta já.